Revelado. O emocionante encontro que transformou a vida de um homem ao ajudar uma mulher Apache. A cidade de São Lourenço parecia parada no tempo, mas dentro do escritório de advocacia onde Carlos trabalhava, o clima era tenso e competitivo. Ele, um jovem advogado de 28 anos, sempre soubera que tinha um destino grandioso. Dos campos de arroz em que cresceu com seus pais agricultores, cada passo em direção ao sucesso era uma luta. Mas ao entrar naquele escritório, a promessa de um futuro melhor parecia desvanecer-se entre olhares de desprezo. Seus colegas, muitos deles de origens privilegiadas, frequentemente o desmereciam, fazendo piadas sobre sua história simples, como se isso pudesse apagar sua paixão pela justiça. Enquanto Carlos lutava contra a sensação de inadequação, a vida lhe dava uma reviravolta inesperada. Elisia, uma mulher Apache de presença marcante, entrou em sua vida como um raio de luz. Ela buscava ajuda legal para salvar a terra de seu povo, ameaçada por uma empreiteira voraz. "Você precisa me ajudar, por favor!" Seu olhar transmitia uma combinação de desespero e esperança que fez o coração de Carlos disparar. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava sobre a luta dos indígenas, e algo dentro dele se acendeu. Tendo decidido ajudá-la, ele se lançou de corpo e alma na defesa daquela causa. Mas a resistência de seus colegas não tardou a aparecer. Insinuações maldosas sobre sua ligação com Elisia começaram a surgir, e a pressão aumentou. Eles diziam que Carlos estava sendo simplista, por defender uma mulher exótica. Esses comentários eram facadas que o deixavam em carne viva. Ele sabia que era mais que apenas um advogado. Era um símbolo da ruptura entre suas origens humildes e um futuro que se desenhava brilhante, mas também repleto de armadilhas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada passo ao lado de Elisia, Carlos se sentia mais forte. Conversas sobre suas culturas se tornaram mais frequentes, e cada palavra dela o inspirava a ser uma versão melhor de si mesmo. Mas quando a saúde de sua mãe começou a deteriorar, o peso da responsabilidade o fez hesitar. Ele se viu dividido entre cuidar dela e seguir lutando pela terra de Elisia. À medida que a pressão aumentava e as ameaças da empreiteira se intensificavam, ele soube que precisava decidir entre a segurança que sempre lhe disseram para buscar ou a luta por aquilo que seu coração clamava. No auge do desespero, Carlos recebeu uma ligação que mudaria tudo. Sua avó sempre o apoiou em sua paixão pela justiça, e ele descobriu que era parte dos indígenas. Essa revelação o abalou profundamente, trazendo novas perspectivas sobre seu caminho e a luta que travavam. Se ele achava que a batalha era difícil antes, agora ela tomou uma nova dimensão. Agora, com a verdade pulsando em seu ser, Carlos estava pronto para enfrentar tudo. A desconfiança dos colegas, a pressão da família e a imensa responsabilidade que carregava. Ele se encontrava numa encruzilhada, e a escolha que faria poderia não apenas preservar uma herança cultural, mas também definir o verdadeiro significado de sucesso em sua vida. O destino de Elisia e sua própria história estavam interligados, e ele estava prestes a confrontar o que realmente importava. Na manhã seguinte, Carlos acordou com o sol filtrando pela janela. O calor suave da luz parecia confortá-lo, mas sua mente estava um turbilhão de emoções. Ele se sentou na cama, lembrando-se da ligação que mudara tudo. Ser parte dos indígenas era um choque e uma lição ao mesmo tempo. A batalha que enfrentava não era apenas pela terra de Elisia, mas por uma conexão ancestral, uma parte dele que até então estava adormecida. Ele respirou fundo e se lembrou do olhar determinado de Elisia. A peça do quebra-cabeça que faltava agora estava em suas mãos. Precisava reuni-las. E mais do que isso, precisava ser o homem que estava destinado a ser. Assim que chegou ao escritório, as provocações começaram logo. Os colegas o observaram com um sorriso cínico, um misto de diversão e desprezo. Carlos sentiu o peso dos olhares, mas se esforçou para se manter firme. Hoje, não apenas seu futuro estava em jogo, mas a luta de um povo, a preservação de uma cultura. Ele não podia deixar que aquelas vozes o desviassem de seu propósito.
E aí, Carlos, ainda brincando de defensor dos indefesos? Um dos advogados, João, comentou, com sarcasmo na voz. Os risos ecoaram como facadas, mas ele os ignorou. Precisava focar em Elísia e em como convencê-la a permanecer na luta, não apenas pelo que era dela, mas por tudo que representava. Naquela tarde, ele se encontrou com Elísia em um café pequeno e acolhedor na cidade. O aroma do café fresco misturado com o cheiro de pão assado criava um ambiente aconchegante, mas os desafios à sua frente eram tudo menos confortáveis. Ao vê-la entrar, seu coração disparou de um jeito que não se explicava. Ela estava mais bonita do que nunca, com aquele cabelo solto e um sorriso tímido que deixava tudo mais leve. Carlos! Ela o cumprimentou animada. Fico tão feliz que você pôde vir. É claro. Eu estou aqui para te apoiar, Elísia. Precisamos discutir nossa estratégia. Ele respondeu, tentando medir as palavras. Enquanto conversavam, Elísia explicou melhor a situação de sua terra e como a empreiteira estava avançando. Cada palavra dela aquecia seu coração e renovava seu compromisso. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia a angústia se aprofundando. Precisava ser mais do que um advogado. Precisava configurar um movimento que unisse outras vozes e pessoas dispostas a lutar. Ao explicarem suas ideias, Carlos desenhou um plano que envolvia reunião com outros grupos de apoio e uma ação comunitária. Não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 1 milhão de vozes gritando, ele exclamou, sentindo a emoção crescer. Mas a dúvida pairava no ar. Elísia o olhou com uma mescla de esperança e receio. Carlos, e se isso não der certo? E se nós perdermos? Ele respirou fundo, pesando suas palavras. Às vezes, a única coisa que temos é esperança. E ela pode ser a força mais poderosa de todas. Quando a noite caiu, Carlos caminhou para casa pensando em tudo o que havia acontecido. A missão que antes parecia distante agora era palpável. Não importava o que seus colegas pensassem. Ele estava mudando não só a vida de Elísia, mas a sua própria história. Enquanto se deitava, uma sensação de determinação lhe envolveu. Ele estava prestes a entrar numa batalha que poderia reviver suas raízes e dar nova vida a uma conexão esquecida. Mas quando o telefone tocou no meio da madrugada, o que seria a mensagem que mudaria novamente seu destino? Carlos acordou sobressaltado. O som insistente do telefone soava como um alarme em meio ao silêncio da madrugada. Ele olhou para o relógio e, ao ver que eram 3 horas da manhã, seu coração disparou. O que seria tão urgente a ponto de interromper seu sono? Com a mente ainda turva, atendeu a chamada. Carlos? A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro, mas estava carregada de uma gravidade que fez seu estômago revirar. Elísia, o que aconteceu? Ele se sentou na cama, tomando um impulso para estar completamente alerta. Eu não sei como dizer isso, mas precisa vir à aldeia. É urgente, e não estou sozinha. Elísia falou, a tensão em sua voz era palpável. O que houve? Está tudo bem? Ele tentou disfarçar a preocupação, mas não conseguiu. Não está. Já tentamos resolver de forma pacífica, mas eles estão aqui. O pessoal da empreiteira. Estão ameaçando invadir a terra e levar tudo. Eu preciso de você aqui. Agora. Carlos sentiu um frio na espinha. As palavras dela ressoaram em sua mente como um eco. Ele levantou da cama, determinado. Eu estou indo. Não se preocupe. Estou a caminho. Assim que desligou, ele se vestiu rapidamente, sua mente fervilhando com possíveis cenários. E se não chegasse a tempo? E se a luta se tornasse violenta? Esses pensamentos invadiram sua mente enquanto ele dirigia pela estrada. Em seu peito, uma chama de determinação ardia com mais intensidade a cada segundo. A aldeia estava silenciosa quando ele chegou. O rosto de Elísia estava pálido e ansioso à porta do centro comunitário. Ao vê-lo, seu olhar se iluminou, mas a preocupação ainda pairava no ar. Carlos, você veio, ela disse, quase aliviada. Não sei o que fazer. Precisamos de um plano e o mais rápido possível. Vamos reunir todos, ele respondeu, sentindo a urgência do momento. Precisamos mostrar a eles que não vamos ficar parados enquanto atacam o que é nosso. Enquanto reuniu os membros da comunidade, Carlos viu a abrangência da ameaça. O medo era visível nos rostos cansados, mas também havia uma chama viva de resistência. Ao se colocar à frente, Carlos começou a falar, sua voz ressoando com a certeza de quem estava lutando por mais do que uma causa. Ele estava lutando por um legado, por uma cultura viva. Precisamos nos unir, não podemos deixar que eles nos divisem. Cada voz aqui tem poder. Juntos somos mais fortes.
A cada palavra, ele podia ver as expressões passando de medo para determinação. Naquela hora, o espírito coletivo que ele sempre desejou para aquela luta começou a se formar. Carlos viu olhares se cruzando, a energia mudando no ambiente. Pessoas começavam a sussurrar umas para as outras, murmurando um sim esperançoso. Mas enquanto todo o entusiasmo fervilhava, o som de um motor se aproximando fez todos silenciarem. Eles estão aqui, Elísia sussurrou, seus olhos alargados. Carlos sabia que o momento agora era crucial. Do lado de fora, um grupo de homens se aproximava, com a insígnia da empreiteira estampada em suas camisas. O que aconteceria a seguir poderia definir o futuro da aldeia. Carlos respirou fundo. Só mais um pouco de coragem e determinação. Nós somos a mudança! Ele gritou, sentindo o coração pulsar no ritmo da adrenalina. Mas dentro dele, uma possível traição começava a se formar. O que ele não sabia era que havia mais em jogo do que apenas a terra. Uma verdade reveladora estava prestes a vir à tona, uma descoberta que poderia mudar tudo e colocar em risco a conexão que ele hoje valorizava tanto. O que seria essa verdade? Carlos sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, enquanto os homens da empreiteira avançavam em sua direção. Seu coração batia no peito como um tambor, e ele sabia que o momento de agir havia chegado. O clima à sua volta estava carregado de tensão, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que aconteceria a seguir. Vamos ficar calmos, ele pediu à comunidade, percebendo o receio nos olhos de Elísia e de seus vizinhos. Precisamos mostrar a eles que estamos juntos. Os homens pararam a poucos metros de distância, sorrindo provocativamente. O líder, um homem robusto com um olhar desdenhoso, deu um passo à frente. Boa noite, pessoal. Estamos aqui apenas para garantir que sigam o que foi planejado. Não queremos problemas, mas não hesitaremos em agir caso isso seja necessário. Carlos respirou fundo. Nós não estamos interessados em venda. Esta terra é mais do que um pedaço de chão. É a nossa história. E não vamos permitir que a tirem de nós. Os murmúrios de apoio começaram a se espalhar entre os aldeões. Cada palavra que Carlos falava parecia inchá-los de coragem. Seja pela inspiração que ele trazia, ou pela própria verdade de sua luta, as vozes começaram a se unir em uma canção de resistência. Vocês acham que podem simplesmente chegar aqui e tomar o que é nosso? Uma mulher com a voz firme se apresentou. Essa terra está aqui antes de você, de sua empresa e de seus planos. O líder da empreiteira parecia irritado, mas o olhar audacioso da mulher o fez hesitar. O que parecia uma ameaça começou a se tornar um jogo de forças. Carlos percebia que a determinação agora estava do lado deles. Ele sorriu para a mulher, que, sem saber, havia acendido uma faísca na luta pelo que era certo. O homem da empreiteira apertou os lábios em um gesto de descontentamento. Apenas estamos seguindo a lei. É assim que as coisas funcionam. Vocês não podem lutar contra isso. E se a lei está errada? Elísia interveio com uma paixão ardente em suas palavras. Se a lei desconsidera nossas vidas, nossos laços e nossa cultura, não estamos simplesmente lutando por terra, estamos lutando pela nossa identidade. Carlos sentiu a adrenalina subir. Elísia tinha razão. Era uma questão de dignidade, de manter viva a essência da aldeia. Esses momentos de verdade eram os que aqueles homens precisavam ouvir, mas o que ele não sabia era que entre aquele grupo estava alguém que, em sua jornada, poderia mudar tudo. Uma antiga amiga de infância, que ele não via há anos, agora advogada pela justiça social. À medida que os ânimos aumentavam, Carlos notou uma mulher no grupo da empreiteira. Uma figura que ele reconhecia. Seu olhar era alternadamente triste e duro. Ela ainda usava o mesmo anel de prata que ganhará na adolescência. Raíssa, a amiga de infância. As lembranças lhes invadiram a mente. Como você pode estar aqui, Raíssa? Isso não é você. Ela hesitou, seu olhar fixo em Carlos. Carlos, você não entende. Há muito em jogo. Não é só sobre a terra. O coração dele disparou. O que você quer dizer com isso? O que está em jogo aqui? Raíssa respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e resolução. A verdade é mais complicada do que você pensa. Se não pararmos com isso agora, todos perderemos. Até vocês. O que ela estava tentando dizer? Carlos sentiu seu mundo desmoronar em um instante. O tempo parecia congelar enquanto ele esperava a resposta dela. Agora, ele sabia que a luta pela terra era apenas a ponta do iceberg.
Uma verdade escondida estava prestes a ser revelada, e precisava descobrir o que Raíssa sabia e qual era o papel dela nessa história. "O que você não me contou, Raíssa?" perguntou, a voz ecoando com a urgência de um homem que buscava respostas, ainda sem saber o que estava prestes a descobrir. Raíssa desviou o olhar, a frustração dançando em seu rosto. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar um segredo que poderia mudar tudo. Carlos sentiu o frio na barriga ao perceber que o que ela estava prestes a revelar poderia afetar todos, não apenas a luta pela terra, mas a própria essência de suas vidas. "Carlos, você se lembra da reunião de quando éramos crianças?" Raíssa disse, a voz trêmula. "Aquela história sobre o legado dos nossos antepassados? O que a nossa avó sempre dizia sobre a importância de proteger a natureza e a comunidade?" "Claro que lembro. Não só isso, mas era um ensinamento que nos unia", respondeu ele, tentando lembrar todos aqueles momentos simples que agora pareciam tão distantes. A imagem da avó contando histórias ao redor da fogueira iluminou sua mente. "E se eu te dissesse que tudo isso está em risco? Que o que estamos lutando aqui não é apenas por nosso lar, mas por algo muito maior?" O olhar dela se fixou intensamente em seus olhos, e Carlos sentiu que o peso das palavras dela era quase palpável. Carlos viu a reação de Elísia e dos outros ao redor. Todos estavam com a respiração suspensa, tão atentos a essa conversa quanto se estivessem assistindo a um filme emocionante. A atmosfera estava carregada. Os homens da empreiteira, por outro lado, observavam em silêncio, como sabedores de que havia algo mais profundo em jogo. "Eu não entendo, Raíssa. O que está em jogo?" Carlos perguntou, quase implorando por uma resposta. Ele notou que a tensão dos aldeões se tornava uma força coletiva que pulsava ao seu redor. "Essa empresa quer mais do que solo fértil", continuou Raíssa, sua voz agora mais clara. "Eles estão de olho em nossas fontes de água, em nossas tradições. Querem nos silenciar para que possamos ser escravizados por um sistema que vai além de nós." As palavras dela ressoaram em Carlos como ecos de um passado que ele sempre valorizou, mas que agora parecia ameaçado. "Mas podemos lutar, juntos, somos mais fortes, não podemos deixar isso acontecer", ele afirmou, a paixão queimando em seu peito. A respiração de Raíssa se acelerou, e ela fez um gesto significativo com as mãos. "Sim, Carlos, mas isso requer mais do que força bruta. Precisamos de estratégia. Você sabe que sua voz é poderosa, mas precisamos que você a use não apenas para defender a terra, mas também para unir as comunidades ao nosso redor." Carlos olhou para os rostos ao seu redor. Ele notou em seus olhos a determinação que ele mesmo sentia. Imediatamente, uma ideia se acendeu em sua mente. E se eles formassem uma aliança? Difundissem suas histórias e afetassem a opinião pública? "Então, vamos nos unir. Vamos levar isso para além das nossas casas. Precisamos que mais pessoas saibam o que está acontecendo aqui", Carlos exclamou, as palavras brotando de sua alma. Raíssa assentiu, um brilho de esperança nos olhos. "Mas precisamos agir rápido, Carlos. O tempo está se esgotando e eles nunca pararão. É agora ou nunca." Um grito de apoio ecoou entre os aldeões. A energia do grupo se transformou em uma onda de força e entusiasmo que envolveu o ar ao redor deles. Carlos sentiu seu coração acelerar. Eles estavam prestes a dar um passo ousado, um passo que não apenas poderia salvar suas raízes, mas também revitalizar a conexão entre eles. Enquanto a comunidade começava a fazer planos, Carlos não conseguia afastar a sensação de que Raíssa tinha algo mais a dizer. Ele se virou em sua direção, pronto para questioná-la sobre a verdadeira profundidade do que estava em jogo. Mas o som de um carro de polícia ao longe interrompeu seus pensamentos. "O que vem a seguir?" Elísia murmurou, o medo substituindo a confiança que antes preenchia seu olhar. A tensão cresceu novamente, e Carlos olhou para Raíssa. O futuro deles dependia não apenas de suas palavras, mas das ações que estavam prestes a tomar. E no fundo, ele sabia que algo maior ainda estava para se revelar. Carlos sentiu o gosto amargo da preocupação misturar-se à adrenalina no ar. O som do carro de polícia se aproximava, e a certeza de que a situação estava prestes a se intensificar lhe deixou a respiração acelerada. Ele avaliou os rostos de seus amigos e vizinhos ansiosos e nervosos, e a determinação começou a se solidificar dentro dele. "Precisamos nos preparar. Se eles estão vindo aqui é porque já sabem do nosso plano. Precisamos agir." Sua voz ecoou resoluta, fazendo com que alguns rostos ao seu redor se iluminassem.
Raíssa fez um gesto para reunir a todos. Vamos nos dividir em grupos. Um vai tentar contatar organizações que nos ajudem, e o outro deve ficar aqui, pronto para dialogar com eles. Não podemos deixar que isso se torne um conflito desnecessário. Elisia, uma jovem corajosa que sempre foi próxima de Carlos, levantou a mão. E se eles não estiverem abertos ao diálogo? E se o que eles realmente querem é nos intimidar? Sua voz era um sussurro, mas cada palavra repercutia como um trovão dentro do peito de Carlos. Se for esse o caso, teremos que mostrar a eles que somos uma comunidade unida, pronta para lutar. Podemos não ter a força deles, mas temos algo que eles não têm, a nossa verdade e a nossa resistência. Carlos respondeu sem hesitar, e a chama de esperança reacendeu os olhares ao seu redor. Logo enquanto se organizavam, Carlos notou a inquietação de Raíssa. Ela estava visivelmente preocupada, mas ao mesmo tempo sua determinação parecia crescer. Raíssa, você está bem? Ele perguntou, aproximando-se. Ela desviou o olhar, e por um instante, Carlos sentiu que o peso que ela carregava era maior que o dele. Carlos, antes que eles cheguem, eu preciso te contar algo. Sobre aqueles mapas que você viu na reunião passada. Eu acredito que eles têm informações sobre um sítio arqueológico nas nossas terras. Não é apenas um local de importância cultural. É um símbolo do nosso passado. Um lugar de onde nossas raízes emergem. As palavras de Raíssa ecoaram na mente de Carlos com a intensidade de um trovão. Se realmente havia um sítio arqueológico, isso poderia não só fortalecer a luta deles, mas também atrair aliados importantes para a causa. Se isso for verdade, precisamos colocar isso na nossa estratégia. A proteção daquela terra pode ser a chave para conseguirmos o apoio que precisamos. Ele respondeu, o coração pulsando com a possibilidade. A tensão no ambiente era palpável. Ao fundo, o carro de polícia finalmente parou, e vozes se ergueram, cheias de autoridade. Carlos tomou uma respiração profunda para reunir sua coragem. Todo mundo comigo. Vamos ficar juntos. Por nossa terra, por nossas tradições, por tudo que acreditamos. Os aldeões se agruparam, formando um mural de resistência diante da iminente presença policial. Carlos ergueu a cabeça e encarou Raíssa. Estamos prontos para encarar qualquer coisa, não estamos? Ela assentiu. E a conexão entre eles fortaleceu a determinação do grupo. Os policiais saíram do carro. E a porta se fechou com um estrondo que paralisou o coração de todos ali. Um homem alto, com uma farda imponente, virou-se em sua direção. O que vocês estão fazendo nessa propriedade? Seu olhar fixo e intimidador parecia procurar brechas no espírito daqueles que ali estavam. Carlos sentiu o peso das responsabilidades em seus ombros. Essa era a hora. Mais do que qualquer conversa, era um momento crucial para mostrar ao mundo a força de sua comunidade. Seria agora que eles iriam se fazer ouvir, independentemente do medo que pulsava no ar. Mas enquanto ele abria a boca para falar, uma voz familiar emergiu da multidão. Não estamos aqui apenas para defender nossas terras, mas para proteger a nossa história. E vocês, homens da autoridade, não podem simplesmente ignorar isso. Era Elisia. O olhar de Carlos encontrou o dela, e por um instante, ele viu a centelha de bravura. A tensão cresceu outra vez, e Carlos percebeu que essa luta estava apenas começando. A pergunta pairava no ar. Seriam eles ouvidas? Elisia se colocou à frente, seu corpo ligeiramente inclinado para a frente, como se a força de suas palavras pudesse empurrar os policiais para trás. A atmosfera estava densa, e todos na comunidade pareciam manter a respiração, esperando que a ousadia dela reverberasse entre as autoridades. Carlos observou, coração batendo rápido na expectativa. O policial, com um semblante inabalável, trocou olhares com seus companheiros. A resposta que viria poderia mudar tudo, e enquanto Carlos se preparava para intervir se necessário, ficou paralisado. Queria a voz da comunidade sendo ouvida, mas a coragem de Elisia o inspirava a permanecer em silêncio. Esse lugar não é apenas um pedaço de terra para nós. É onde nossos antepassados viveram e onde nós pertencemos. Elisia continuou, deixando transparecer sua paixão. Vocês não podem simplesmente chegar e nos expulsar, como se fôssemos sombras. Aqui tem histórias, lutas, tradições que não podem ser ignoradas. Mais um passo e podemos intervir, um dos policiais disse, aparentemente menos paciente com o discurso eloquente de Elisia. Carlos sentiu um calafrio.
A sensação de que o diálogo poderia se transformar em algo físico estava pairando no ar. Raíssa, que observava tudo ao lado de Carlos, finalmente falou. Estamos dispostos a dialogar. Ninguém aqui deseja violência, mas temos que estabelecer um respeito mútuo. Estamos na nossa casa. A emoção na sua voz era palpável. Havia sinceridade nas palavras dela, e isso parecia tocar alguns dos olhares dos oficiais. O líder da equipe policial, cujas feições mostravam um misto de ceticismo e hesitação, avaliou a multidão que estava diante dele. As mãos dos aldeões estavam entrelaçadas, e Carlos poderia sentir a energia de determinação fluir por eles. Vocês têm 10 minutos para expor sua posição. Depois, se não houver um acordo, teremos que agir. O policial decidiu. Sua voz era incisiva, um claro sinal do que estava por vir. Elísia e Raíssa intercambiaram um olhar cúmplice. O tempo era curto, e a responsabilidade de falar caiu novamente sobre Carlos. Ele respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Esse sítio arqueológico que Raíssa mencionou começou, mas foi interrompido por Elísia, que percebeu a angústia em sua voz. Podemos não ter uma voz tão poderosa quanto a deles, mas temos a força de nossa história. Elísia disse rapidamente. Acreditamos que a verdadeira mudança vem de reconhecimento mútuo. Não estamos aqui para criar inimigos, mas para encontrar aliados. As palavras de Elísia ecoaram fundo no coração de Carlos. Ela falava por todos, representando a dor e a esperança da comunidade. Ela fazia um apelo não só à razão dos policiais, mas à humanidade que havia neles. Respondendo ao impacto das palavras de Elísia, o policial líder parecia hesitar. O olhar de Carlos encontrou o de Raíssa, e um entendimento silencioso passou entre eles. Eles não estavam lutando apenas por terras, mas pela conexão emocional que tinham com seus ancestrais e suas raízes. Os 10 minutos pareciam intermináveis, e Carlos percebeu que a comunidade em volta dele estava esperando por algo mais. Era hora de aumentar a aposta. Se vocês nos deixarem ficar, oferecemos nosso conhecimento e nossa cultura, ele disse com fervor. Prometemos ensinar e trabalhar ao lado de vocês, se o respeito for mútuo. O clima estava mudando lentamente. As vozes na multidão se tornaram encorajadoras. Mas ainda assim, não havia certeza. O olhar do policial permaneceu enigmático, e a tensão no ar se intensificou. A resposta que eles estavam esperando estava prestes a chegar. Seria um acordo ou um confronto? Uma nova pergunta surgia nas mentes de todos ali. Estariam prontos para o próximo passo, não importa o que lhes aguardasse? Carlos sentiu seu coração disparar enquanto o policial líder se preparava para falar. Os olhares de toda a comunidade estavam focados nele, como se aquela simples fração de segundo carregasse o peso de gerações. O som do vento soprando através das árvores parecia intensificar o silêncio, e as folhas tremulantes pareciam apoiar a urgência do momento. Temos visto muitos casos como o de vocês, comunidades lutando por espaço e reconhecimento. O policial disse finalmente, a voz grave agora mais tranquila. Mas a lei é clara, e precisamos segui-la. Um murmurinho de desapontamento percorreu a multidão, como se a esperança de um entendimento mais profundo tivesse sido cortada. Elísia fechou os olhos por um momento, tentando se reerguer diante da adversidade. Carlos a observava, admirando a força na fragilidade dela. Mas por que não podemos buscar uma solução que funcione para todos? A determinação voltou à voz de Carlos. Estamos abertos ao diálogo, dispostos a nos unirmos, a sermos parte deste novo capítulo da nossa história. O que estamos pedindo é apenas respeito e oportunidade. A tensão continuava palpável. Raíssa se juntou a Carlos, segurando sua mão firme. Se formos afastados, o que restará de nossa cultura, de nossas memórias? Apenas um eco distante. Ela completou com o olhar carregado de lágrimas. Vocês podem ser parte dessa história. O policial aparentemente ponderava as palavras dela, mas os outros oficiais, com expressões endurecidas, começavam a se mover, como se preparados para cumprir ordens. Carlos deu um passo à frente, sua voz ecoando com um misto de desespero e coragem. Por favor, não façam isso. Vocês podem fazer a diferença. Isso não é apenas uma questão de terras, é sobre vida, sobre identidade. Um silêncio pesou no ar. Todos esperavam uma decisão. O olhar do policial líder se suavizou momentaneamente. Por um breve momento, a humanidade parecia brilhar em seus olhos. Carlos sentiu um leve alívio,
mas instintivamente já sabia que nem tudo estava resolvido. Precisamos consultar os superiores, disse o policial com um tom mais suave, sinalizando que ainda havia uma chance, mas suas palavras também carregavam um aviso. Se não houver uma solução até o final do dia, seremos obrigados a agir conforme a ordem. Um novo frio atravessou a espinha de Carlos. Um impulso de raiva e frustração agitou seu estômago. O que isso significava? A comunidade não teria tempo suficiente? O pensamento de serem despejados os fez querer gritar, mas em vez disso ele sentiu a urgência de unir a todos novamente. Vamos nos reunir todos juntos. Precisamos mostrar que somos mais fortes quando estamos unidos, Carlos gritou. E as pessoas começaram a se mover, formando uma roda de apoio em torno dele, levantando as mãos e fazendo um apelo silencioso ao céu. Em um instante, havia um sentimento renovado de solidariedade. A força de um pertencimento se fez presente. Enquanto as vozes se erguiam em um coro de esperança, Carlos percebeu que a luta não seria apenas sobre aquelas terras, mas sobre o reconhecimento que sua comunidade merecia. Seriam eles ou seus descendentes que levariam a história adiante. Mas quando Carlos olhou de volta para o policial, ele viu um sinal de incerteza no rosto do oficial. O que viria a seguir? O sentimento de esperança misturou-se com o medo do desconhecido. O dia estava longe de acabar, e a pergunta que pairava no ar era se eles teriam tempo suficiente para convencer aqueles que tinham o poder nas mãos, ou o que poderia acontecer se a resposta fosse negativa. A comunidade precisava estar pronta para agir, mas estariam prontos para o que vem a seguir? Carlos sentiu os sussurros da comunidade ao seu redor, o murmúrio da incerteza mesclando-se com a determinação crescente. As mãos se apertavam, os olhares fixados uns nos outros, como se a confiança se tornasse um fio invisível ligando cada um presente naquele espaço. O policial parecia hesitar, mas a sombra dos colegas ao seu redor mantinha-o preso a um papel que não queria mais desempenhar. Que tal um diálogo, então? Carlos disse com uma voz que tentava soar mais leve. Quem sabe uma mesa redonda, pitacos de cada lado, ouvindo cada relato, cada história. O que acham? Precisamos de um líder, veio de trás, a voz firme de Jorge, um dos anciãos da comunidade. Seu olhar era como uma flecha, apontando com precisão. Alguém que tenha força e que saiba ouvir. O clima começava a mudar, e Carlos sentiu uma onda de encorajamento pulsar ao seu redor. O policial líder olhou para Jorge e, em um ímpeto que parecia vir de um lugar mais profundo dentro dele, disse: Se vocês conseguirem algo do tipo, talvez possamos conversar de verdade. Se o superior ver que a comunidade se preparou para mostrar disposição, posso levar a ideia. Um respiro coletivo ecoou entre os presentes. Aquela pequena centelha de esperança tinha um poder de transformação, mesmo que ainda muito frágil. Elísia, que até então observava com preocupação, deu um leve sorriso. Ela sempre soube que a força de seu povo era inquebrantável. Vamos, todos juntos! Gritou Carlos novamente, levantando os braços. Precisamos de histórias, memórias, tudo o que nos conecta. Reunir a essência do que somos. Ele podia sentir as energias se transformando, como se uma tempestade estivesse se formando para criar algo novo. Braços começaram a se levantar, e palavras de encorajamento foram proferidas, como um cântico ancestral. Era preciso regar a terra seca da indiferença com lembranças das tradições e raízes que os uniam. Dias atrás, Carlos havia encontrado um velho diário em casa, onde sua avó escrevia sobre os espíritos da floresta, sobre rituais e danças sob a luz da lua. Ele nunca tinha dado muito valor, mas agora sabia que essas histórias eram a alma daquele povo. Alguém pode lembrar da dança do fogo? Perguntou em voz alta, e logo ouviu retumbos de entusiasmo. Sim! Gritou Raíssa, seu olhar ardendo com uma centelha de alegria. Aquela que a gente dança em volta da fogueira, com as vozes ressoando nas estrelas. Ao ouvir isso, Carlos teve uma ideia reluzente, quase elétrica. Vamos fazer um encontro com a dança e a música. Recriaremos a noite mágica da nossa história. Assim, mostraremos ao policial como a nossa cultura é viva, pulsante. As palavras saíram dele com um fervor que fez sua voz ecoar pelo campo. Mas, enquanto a energia se elevava, Carlos não conseguiu afastar o pensamento incômodo. E se não funcionasse? E se o policial realmente não levasse a ideia a seu superior? Um medo profundo lhe apertou o peito. O que mais poderia fazer se essa chance fosse cortada, se o tempo não lhes fosse favorável? Enquanto todos se moviam em direção à próxima ação,
Algo despertou em Carlos. Ele sentiu a necessidade de não apenas se unir a eles, mas de dar tudo o que tinha. E todo esse esforço valeria a pena se pudesse tocar o coração de quem estava do outro lado da linha, do lado da lei. No fundo de sua mente, uma voz questionava. Será que estavam prontos para enfrentar não só o policial, mas as barreiras que a sociedade impunha a eles? No instante em que as vozes da comunidade ecoaram na ladeira, um grito inesperado rompeu o ar. O grupo parou quando um homem se aproximou rapidamente, ofegante, com um olhar que carregava o peso de uma nova revelação. Carlos sentiu seu coração acelerar. O que poderia ser tão urgente? Carlos! A polícia! Eles não vêm sozinhos! O alvoroço tomou conta da comunidade. Carlos sabia que a situação estava prestes a se intensificar, mas ao olhar ao redor, viu que a determinação ainda brilhava nos rostos dos aldeões. O homem que se aproximara estava visivelmente agitado. O que você quer dizer? Carlos perguntou, o temor apertando seu estômago. A polícia está com um grupo de segurança privada. Eles vão tentar intimidar a gente e não pretendem negociar. O coração de Carlos disparou. Era um risco ainda maior, e tudo parecia desmoronar em um instante. Elísia, ao seu lado, apertou sua mão. Precisamos manter a calma. Se eles estiverem aqui para confronto, é justamente o que não podemos permitir. O que precisamos agora é união. Carlos sentiu a determinação dela e, por um momento, isso acendeu uma faísca de esperança dentro dele. Ele ergueu a voz novamente. Precisamos nos preparar para mostrar a eles que somos uma comunidade forte. Estamos aqui juntos e não vamos nos deixar intimidar. A comunidade se aglomerou e Carlos podia ouvir os murmúrios de incentivo entre os mais velhos e as novas gerações. Um espírito de luta e resistência estava renascendo. Vamos nos unir em torno da nossa história, em torno da dança e da música que nos define. Isso vai nos mostrar que somos mais do que apenas este pedaço de terra. Somos nossa cultura, nossas vozes, nossa ancestralidade. Elisia e Raíssa se juntaram a ele, ajudando a organizar a comunidade. Nos próximos minutos, Carlos experimentou um chamado ancestral que ecoava em seu peito. Pedia que sua voz se amplificasse, que cada pessoa sentisse o peso e a importância do que a dança significava. Enquanto se preparavam, a polícia e a segurança privada se posicionaram à distância, observando, em atitude ameaçadora. Aqueles mesmos homens que antes representavam a lei, agora olhavam para eles como se fossem meros obstáculos. Carlos poderia sentir a tensão, mas em meio a tudo isso, havia algo mais profundo que brotava. Um senso de identidade e resistência que unia cada um ali. Vamos dançar! Carlos gritou. O tempo acelerou e logo os toques dos tambores e das flautas começaram a ecoar. Os trechos musicais eram misturados com risos e cantos. Em frações de segundos, a energia coletiva se transformou. Elisia conduziu a dança com seu movimento gracioso, enquanto os demais a seguiam, e a música começou a criar um vínculo profundo em todos ali, fazendo a tensão parecer insignificante. Carlos dançava, mas não era apenas a dança. Era uma expressão de liberdade, um grito de resistência. Ele sentiu seus avós ao seu redor, do lado de sua herança, da força que há muito era esquecida, e aquelas memórias o envolviam como um manto. Sejamos a mudança! Ele gritou, cada batida do tambor reforçando sua determinação. O policial líder, que antes havia sido autoritário, pareceu incerto agora. Ele e sua equipe observavam a dança vibrante e a energia ressoante que emanava da comunidade. A força do passado se manifestava em cada passo, e Carlos percebeu que a música era o que poderia quebrar as barreiras da indiferença. Logo, os oficiais começaram a se entreolhar, afetados pelas emoções que se espalhavam como um incêndio. Os sorrisos presentes na comunidade exaltavam uma verdade que os policiais não podiam ignorar. A dança era mais do que movimentos. Era uma declaração de identidade e força. E quando Carlos viu a hesitação nos rostos dos oficiais, um pensamento se firmou em sua mente. Eles estavam começando a ouvir. Eram mais que meros agentes da lei. Poderiam se tornar aliados se apenas fossem tocados pelo que estava acontecendo ali. Inspirado pelo poder da união, Carlos deu um passo à frente e disse: Estamos aqui defendendo nossas raízes e nossa história. Todos têm o direito de pertencer, de atravessar gerações em respeito. Tenham coragem de ouvir quem somos. O policial hesitou, dividido entre seu papel e a visão da comunidade que dançava à sua frente.
O som da música fluía ao redor, e, ao longe, Carlos viu uma luz. Os outros policiais também pareciam cada vez mais intrigados, e a determinação deles começou a se espalhar como um eco entre as silhuetas do povo. Estou disposto a ouvir. O oficial mais velho disse, uma sutil mudança em seu tom. Aquilo era algo. Carlos se sentiu marginalmente mais leve, mas sabia que precisavam aproveitar essa abertura. Vamos conversar. Vamos ouvir suas histórias antes de tomarmos qualquer decisão. No momento em que a música parou e seus rostos se voltaram para os policiais, uma onda de alegria e esperança transbordou entre os aliados de Carlos. Cada um ali sabia que havia algo mágico na união. Carlos sentiu as lágrimas quentes nos olhos. Era um desafio, mas também uma conquista. A conversa começou, e por um momento, a tensão começou a se dissipar. As vozes foram trocadas, e os receios foram expostos. As histórias dos ancestrais ecoaram, mostrando ao mundo que a luta não era só por uma terra, era uma luta por dignidade. Achando um espaço propício de empatia e respeito, Carlos viu que havia uma chance verdadeira de mudança. Se a comunidade pudesse resistir ao medo, poderiam lutar por um futuro que respeitasse seus laços e a honra de sua história. E, ao final, o que importa é a luta que não se pode negar, a luta que deve ser compartilhada, e a luta que pode unir até mesmo os que antes eram considerados adversários. Uma lição de que cada um tem um papel nessa grande tapeçaria da vida. Enquanto todos ali olhavam uns para os outros, com um sorriso renovado pela esperança de que eram dignos de ouvir e ser ouvidos, Carlos sabia que aquele momento não era o fim, era apenas o começo, e que sempre haveria uma nova luta que precisava ser enfrentada. Ao nosso futuro! Carlos gritou, levantando a mão, e a comunidade a seguiu. Eram todos parte de algo maior, uma luta que nunca acabaria, e isso era a verdadeira definição de resistência. O destino agora estava nas mãos de todos. Agora, se você gostou dessa história e quer acompanhar mais histórias emocionantes, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e não ficar de fora das próximas narrativas incríveis que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a essas histórias que aquecem o coração. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Juntos, somos mais fortes.